Momento Pet. Muito bom, muito bom, muito bom. Já temos a presença dele, você tá vendo já a cara dele aí. Doutor Caio, muito boa noite, doutor Caio, tudo bem? Boa noite, André. Boa noite, Pri. Tudo bem, vocês? Boa noite. Tudo bom, graças Bem a Deus. também. Hoje... Ih, agora caiu, bem na hora que vai começar o programa. Hoje o assunto do nosso Momento Pet, vamos esperar o doutor Caio retornar pra gente. O assunto do Momento Pet hoje será justamente o que, dona Priscila? Justamente, André, o frio, né? Não estamos assim, de dia, apesar de estarmos no inverno, né, doutor? Apesar de a gente estar no inverno, o dia é mais quente e a noite acaba esfriando. Então, hoje, nós vamos estar falando aqui, o doutor vai estar falando pra gente 10 dicas, né? Vamos falar 10 dicas que a gente tem aqui, vamos listando e ele vai esclarecendo se funciona, se não funciona. E ele também vai dar alguma dica dele aí, que ele é um profissional experiente, ele vai estar passando pra gente. Bom, vamos lá então, quais são, o que tem dica aí pra gente colocar? A primeira é a tosa. Se o animal costuma se exercitar regularmente e não tem problemas de saúde, há perigo dele manter essa rotina, dele ficar com frio quando ele tosar no tempo do frio, tosa no mais friozinho ou não faz a tosa quando tá mais, né, quando cai a temperatura. Sim, de preferência não, né, Pri? O pelo, ele tá aí para isso, para manter o calor do corpo. É como se fosse uma coberta ali em cima do corpo. Mas tem alguns pontos aí para se ponderar. Se o animal fica dentro de casa, o pelo dá muito trabalho, acaba enrolando muito, não tem tempo para ter o cuidado com o pelo, aí ok, a tosa tem que manter, senão vai ter alguns outros problemas. Mas de preferência, manter o pelo, o normal dele, o comprido ali, para ele se proteger do frio. Porque tem alguns cachorrinhos, né, que tem um pelão e é tipo um cabelo mesmo, né, do cachorro, embaraça, então tem que ter um cuidado, né? Sim, tem o Shih Tzu, que tem um pelo aí que chega a 15 centímetros. Tem o Lhasa, que também chega a 15, 20 centímetros. Eles precisam desse pelo justamente para isso. O pelo é uma forma de proteção, tanto de raio de sol, quanto para manter a temperatura. Então, eles precisam desse pelo. De preferência, deixar com os pelos. Ah, tá. Doutor, e o gato? Agora eu lembrei do persa, que eu tive um persa. Tosa, gato? Eu não me lembro. Até tosa. Mas a gente mais tosa para a questão de queda de pelo. Isso é muito do tutor. Não tem necessidade. É mais pelo cuidado mesmo do pelo, de qualquer outra coisa ali. Mas dá para se tosar sim. O persa é um animal que se tosa bastante, principalmente a tosa higiênica, que a gente chama. Ah, sim. A parte da barriga ali, a parte do bumbum, as patinhas que incomodam bastante, acabam sujando muito, mas se tosa sim. Mas se tosar um gato, por exemplo... Uma vez eu tosei, agora eu tô lembrando. Uma vez eu tosei o meu Guto, mas aí onde eu levei, tosou o corpinho dele, ele ficou... Nossa, ficou só o ossinho e ficou com a cabeçona. Ficou até estranho. Sim, porque o formato anatômico deles é isso, né? A cabeça é grande, a cabeça é redonda e o corpo é um pouco menor. Fica feio. E o que dá a harmonia ali pro geral realmente é o pelo. Doutor, mas se o cara insistir em tosar, às vezes quer agradar uma criança, quer fazer uma coisa diferente, pode acarretar em um problema de saúde pro bichinho? Você tosar um gato que não se deveria tosar, por exemplo, em função da tosa em si, ou a falta do pelo? Não. Tem animais que acabam ficando estressados, principalmente gato. Se você muda a aparência dele, ele sente isso, ele acaba ficando estressado. Mas não tem um problema assim, não. Os gatos são sempre complicados, né? Sempre mais estressado. Não. Mas cachorro também. A gente nota muito isso no banho tosa quando o cachorro faz uma mudança muito drástica. De cortar todo o pelo, de tosar todo bem baixinho. Eles sentem, parece que vergonha. Eles sentem uma diferença ali do que aconteceu. Então eles ficam um pouco mais amuados nos primeiros dias até acostumar. Tipo, não tá se reconhecendo, né? A gente quando pinta o cabelo ou corta, você olha e fala, nossa, que estranho. O peso do pelo fica diferente. Doutor, roupinhas. É legal pôr roupinha? Não é legal? Tanto em gato quanto em cachorro? Ajuda a esquentar mesmo ou é só pra estética? Ou é só boniteza? Cães de pelo curto, sim, ajuda bastante. O pincher, que não tem praticamente quase pelo, é uma penugem ali bem ralinha. Os tekel, que é o salsichinha. Esses de pelo curto ajuda bastante. E às vezes até precisa. Porque eles se contraem tanto, principalmente o tekel, que tem a coluna mais comprida e tudo mais. Às vezes eles se contraem tanto que acaba fazendo algumas lesões musculares.
e a roupinha ajuda nessa parte. Agora, animais de pelo grande, pelo longo, usar roupinha vai dar problema porque vai embaraçar o pelo. E gato, depende muito do costume do gato. Se o gato tem o costume de usar roupa e não tem acesso à rua, mais uma vez voltando o acesso à rua para gato, ok, tranquilo usar. Agora, se ele não tem costume ou ele tem acesso à rua, é um pouco perigoso. A roupinha pode enroscar enquanto ele pula, pode dificultar alguns movimentos dele, então é um pouco perigoso para gato. Se for acostumar, tem que acostumar logo de novinho, então. Desde pequeno, sim, desde pequeno. Uma que eles já não gostam muito, então você vai ter que acostumar ele desde pequeno. Ah, não vale a pena, né? Não, E o pelo do gato também, ele é bem mais denso do que o do cão, muitas das vezes. Então não tem necessidade dele usar roupa, a não ser que seja o C-Rex, que é aqueles gatos sem pelo, Sim. o Sphinx, que também é o gato sem pelo. Aí sim, precisa, porque eles têm que ter a proteção ali da pele e eles sentem muito frio. Mas os que têm pelo, qualquer um que seja, não tem necessidade. A temperatura, ela não influencia pro gato e pro cachorro, igual influencia pro ser humano, penso eu. Não só por questão do pelo, acho que até pela a temperatura corporal, né, doutor? Porque você vê que tem dia que tá muito frio, você vai lá e cobre um gato, cobre um cachorro, ele, não, eu não quero. Tipo, aquele frio, você fala, cobre aí, porque tá frio. Ele, não quero. Ele deve ter a temperatura mais alta, né? Eles têm a temperatura mais alta, tanto que a temperatura normal do cão é de 37,5 a 39,3 e o do gato é de 37,5 a 39. Então é mais alta que a nossa. Porém, essa temperatura ela tem os seus parâmetros para se manter. Então ele tem ali a pressão arterial, ele tem a frequência respiratória, ele tem a frequência cardíaca. Tudo isso ajuda no controle da temperatura, na manutenção dela, caso ela precise diminuir um pouco, caso ela precise aumentar um pouco. Qualquer coisa que interfira nisso, acaba assim dando problema. Então, se você expor muito um animal a um frio muito intenso, ele vai ter um estresse térmico, ele vai ter uma queda na imunidade e pode acontecer de ficar doente sim. A gente tá falando agora aqui do frio, mas eu tô pensando no contrário, né? No tempo do calor. O bichinho, ele sente muito calor. Ele sente mais calor que a gente. Ele sente bastante, então, o calor, né? Sim, a gente tem mais problemas até com o calor do que com o frio. Tirando os cães de rua. Cães de rua tem bastante problema com frio, sim. Mas o estresse térmico é mais visto no quente do que no frio. O humano, ele tem parâmetros melhores para se manter resfriado caso esteja muito calor. Os animais não, principalmente esses que a gente tira, pega de outro continente, de outro ambiente, é outro costume de temperatura. Então isso daí faz algumas dificuldades para o metabolismo do animal. Então ele sente um pouco mais de dificuldade em manter a temperatura ou se igualitar. Por isso que um chow-chow, que tem chow-chow, aquele ursinho peludão, que venha para o Brasil, ele vai ter a pele um pouco mais sensível, isso é normal. Ele vai ficar mais tempo com a boca aberta, ele vai ficar mais tempo deitado, largado no chão para tentar controlar essa temperatura. E ele tem que tomar mais água. Ele vai sentir mais calor. E vai ter o estresse, então, em função do calor. Sim, o estresse térmico, ele acontece tanto quando ele é aumentado no calor ou no frio. Mas o sistema é muito perfeito para conseguir equilibrar isso daí. Mas a gente tem que dar uma ajudinha, não pode forçar muito também. Já sou do bichinho. Eles mesmos se controlam ali a temperatura dele, né? Sim, o metabolismo deles é muito bem regulado para isso, é muito bem adaptado para isso. O Olavo adora o ventilador. Ele vê o ventilador, ele vai lá e deita na frente do ventilador. Sim, geralmente são gatos um pouco mais gordinhos. Aí, tá vendo? Então é o Olavo mesmo. É igual eu, tá gordo. Doutor, local deles dormirem, onde eles dormem. Põe coberta, põe o quê? Põe um paninho só, levinho. Como que a gente é o correto, o melhor? O ideal seria um lugar fechado, né? Com teto fechado ali para ele não perder temperatura para o ambiente. Mas cobrir o chão, colocar uma coberta ali, alguma coisa para ele se esconder. Caso ele sente frio, ele entra embaixo. Lugares fechados de preferência.
O gato... Por isso que o animal de rua sofre muito com frio, porque ele não tem como se acobertar. Então, o gato de rua, você falou que o animal de rua, acho que vai tanto gato quanto cachorro. Mas eu falo o gato ele é mais sistemático, ele vai na chuva, ele vai no sol. Se tiver que sair, ele vai sair. A gente sempre encontra com um gato molhado pra rua à noite. Isso, como é que eles se resfriam? Porque se o ser humano sair, tá no calor aqui, aí pula pro muro, vai lá na chuva, volta pro calor. Pô, o ser humano fizer isso aí, ele vai ficar resfriado. O gato, ele fica resfriado também? Sim, isso é o estresse imunológico que a gente fala. Você tirar de uma temperatura que o corpo está preparado para aquilo e já impor uma radicalmente diferente. Então a imunidade ela vai se abalar. E qualquer coisa que você tiver exposto, qualquer patógeno que você tiver exposto, vai acabar fazendo a doença. Então eles podem sim ficar doentes com isso, sim. Tá vendo? Muito, muito legal, né? E o banho, doutor, tem que diminuir. Então diminui também o banho aí dos bichinhos ou não? Não necessariamente se ele toma banho em pet shop e o pet shop for equipado com um secador, com a máquina de secar, que é aquela máquina toda fechada, que eles ficam como se fosse um micro-ondas lá dentro. Ela esquenta, ela seca totalmente o animal. Aí tranquilo, você pode manter o banho semanal do seu animal. Agora, se não tem como secar ele, você não vai ter um controle de temperatura da água, vai ser difícil para secar, o animal não vai deixar você usar o secador para secar totalmente, aí é bom tomar um pouco de cuidado, dar uma espaçada nesse tempo de banho sim, ou mandar pro pet shop, pro banho tosse. Exercício nesse tempo mais frio, porque a gente precisa, né? Esfriou, é melhor a gente tá fazendo mais exercício, até para circulação e tudo mais. Os bichinhos também? Não necessariamente. Porque naturalmente eles estão no processo de hibernação. É que gato e cachorro não chegam a hibernar, mas naturalmente o metabolismo fica um pouco mais baixo quando está nessa época do ano. Isso é natural deles, é uma época que não tem muito alimento, é uma época que não tem muita água, então o sistema foi evoluído para conseguir se manter nessa situação. Então, quem faz isso é o metabolismo. Ele abaixa um pouco a função dele e fica ali um pouco mais lento. Então, não tem tanta necessidade de eles ficarem fazendo exercício para recuperar isso daí. Mas a parte de humanização deixou isso um pouco parecido com o do humano. Então, eles não sentem tanto essa diferença, a não ser alguns animais mais primitivos. Quem tem um husky siberiano nessa época nota muito essa diferença. O animal ele fica totalmente mais feliz e mais ativo. Porque ele já é do frio, né? Mesmo o husky já Sim, domesticado e tal, isso. a raça deixa assim? Sim, é um metabolismo para isso. É um metabolismo que guarda gordura, é um pelo que guarda muita temperatura. É aqueles que parecem um lobo, né, doutor? Aqueles que parecem um lobinho, um lobo, né? Sim, parece um lobo. Lobo branco. Então, pra ele tá perfeito. Igual o Chow-Chow. O Chow-Chow agora tá mais animado, come melhor, se exercita até melhor. É por conta disso. Porque o metabolismo dele é feito pra isso. Então, a gente tem que individualizar a raça, individualizar o tamanho do pelo, como é o metabolismo. Por isso que foi muito bom ter dividido em raça os cães e os gatos. Verdade. Tem aqui também falando que o bichinho come mais no frio. Dá mais alimento pra ele, dá mais ração ou não? Ou não, ele tem mais fome, vai? Ele vai ter mais fome, tem que dar mais comida ou mantém? Depende do exercício dele. Se ele tá se exercitando, ok, pode manter a mesma quantidade. E também depende da raça. O husky siberiano tá comendo melhor agora do que um poodle. Que não tem necessidade de comer uma alimentação tão grande, porque o metabolismo dele sim tá mais baixo. Mas continua normal, isso não muda muito. Que aqui em Santa Cruz a gente não tem um clima ainda, não tem tão bem separado, né? Não tem aquele frio intenso por muito tempo, não tem... Calor tem. Mas o frio intenso forte por muito tempo não tem, então não chega a ter essa interferência tão grande em alguns metabolismos. Mas geralmente normal, não precisa mudar muita coisa, não precisa aumentar a ração nem diminuir. Tá falando Eles aqui, vão fazer isso por si só. Tá falando aqui, doutor, evitar aquecedores, porque ressecam o ambiente e aí fica ruim pros bichinhos. Sim, eu ia falar desse ponto agora. Umidade do ar. É uma coisa que eles sofrem bastante. Eles têm uma frequência respiratória maior que a nossa. Eles têm uma necessidade de oxigenação um pouco mais rápida e maior do que a nossa. Então, o tempo muito seco
faz um ressecamento das vias aéreas, igual quem tem rinite agora, tá sofrendo bastante porque tá extremamente seco, inflama a mucosa. Eles também. E eles, além de inflamar a mucosa, inflama toda a traqueia. O York tá tossindo mais. Quem tem problema cardíaco tá tossindo pra caramba. Eles estão ficando com o focinho seco. Tem animal que chega a machucar em volta do focinho de tão secado. Então, a água tem que ser em maior quantidade agora, tem que influenciar eles tomarem água. E o aquecedor é extremamente péssimo para esses casos, porque ele tira mais ainda o ar, a umidade do ar que está acontecendo ali. Então, não tem necessidade. É uma cobertinha ali, tá ótimo. Não vai, né? Vai piorar, vai ser uma coisa, não vai ser bom para ele, né? Não precisa. Sim, vai piorar bastante. Ou se não piorar, pode ser que quando ele for idoso, ele seja um animal que tenha a fibrose pulmonar, que é aquele pulmão que sofreu tanto com várias condições ao longo da vida que ele cicatrizou mais rápido, ele envelheceu mais rápido. E o inverso do aquecedor, o ar-condicionado, também causa algo? Também. O ar-condicionado, ele resseca bastante. Tanto que a gente começou a ver, depois da moda do ar-condicionado, lá para 2000, que eu acho que foi onde todo mundo começou a colocar ar-condicionado em casa, até um pouco mais. A gente viu uma fibrose pulmonar mais recente no animal. Ela acontece antes e cada vez mais antes, porque eles começaram a pegar, o dono começou a colocar esse hábito. Vai dormir, liga o ar-condicionado, coloca o animal junto e ele tá ali respirando. Tá vendo? Isso não faz bem, não faz bem pra ele, pra gente provavelmente não deve fazer muito bem também. Também não. Médico não indica muito, não. Nem o aquecedor, nem o ar-condicionado. Na casa do Olavo, na casa do Olavo eu não coloco ar-condicionado. O Olavo adora. Aquele mais gosta. O Olavo adora. Ventilador, essas coisas, é com ele mesmo. Doutor, gosta de ventilador. Ele gosta também? Olha lá. Viciado. Doutor, a última minha que eu tenho aqui... Depois tem duas aqui pra fazer. Ela tem os cuidados com os pets velhinhos, os idosos. Qual é a diferença? Tem que ter algum cuidado especial? Sim, a gente não pode esquecer que, como qualquer idoso, o metabolismo, voltando a falar do metabolismo, o metabolismo ele fica um pouco não tão eficiente. Então, a manutenção de temperatura vai ser um pouco mais difícil, a manutenção de hidratação também vai ser um pouco mais difícil. Então, são animais que tem que ter um pouco mais de cuidado com eles. Aquecer mais, deixar a comida mais próximo, deixar a água mais próximo e estimular ele a tomar mais água. Isso de estimular ele a tomar mais água não é necessariamente você ficar lá enfiando a água no animal. Você consegue fazer isso colocando na dieta dele sachê, essas rações de latinha, que 80% dela é água. Então, além dele comer, ele vai estar se hidratando. Então, isso é muito bom. E sem contar a imunidade de animal mais idoso. Ela é deficiente, ela é mais devagar. Então, se for para acontecer alguma coisa, vai ser em épocas de frio, vai ser em épocas que o estresse imunológico vai ser mais desafiado. Então tem que se tomar mais cuidado com esses animais idosos, sim, assim também como os filhotes. O animal muito filhote, ele não tem essa competência ainda para se manter aquecido, ele não tem essa competência para se manter protegido. E o filhote, isso é muito claro quando você vê uma ninhada nova. Ele vai atrás de calor. O tempo todo ele vai atrás de calor. Ficam todos grudadinhos, né? Oi? Eles ficam todos grudadinhos um no outro. Sim, eles ficam todos grudadinhos. O primeiro instinto, sensibilidade que eles têm é para calor, é para ser atraído pelo calor. Então por isso que eles vão na mãe ou eles ficam todos juntos ali. Isso é para se manter aquecido. Doutor, só para registrar aqui o Emerson Tito falando que a Eliane, que é a gatinha dele, eu mando tosar, porém muito pouco, mas por conta da queda dos pelos, a tosse higiênica sempre, ele frisou aqui. E agora uma pergunta, Marílvia Santos, meu cachorro tá comendo terra, já dei remédio de verme, mas ele continua comendo, pensou. O que devo fazer, Marílvia Santos? Marílvia precisa procurar investigar isso daí mais a fundo. A comer terra não é só a questão de verminose. Pode ser um caso de anemia, pode ser até uma gastrite que seu animal esteja, que ele está tentando comer coisas diferentes para ou aliviar ou estimular o vômito dele, isso pode acontecer também. E tem algumas desordens neurológicas que podem fazer isso.
tem uma síndrome que chama pica, que ela é realmente isso, o animal comer coisas estranhas, comer tijolo, comer terra, Nossa. ficar comendo muitas plantas. Isso é a síndrome pica. Tá normal. Mas precisa investigar mais a fundo. Levar no Tem veterinário, algo pode errado. levar no Dr. Caio. Sim, Lógico. sim. Fazer a gente acha por que ele tá comendo terra. O Eu comia terra, sabia? Isso até Eu hoje. comia né? terra Até quando eu onde era você criança. Criança grávida tem muito dessa Olha lá. síndrome É pica. verdade. Comer barro. Eu lembro, uma prima minha falou que queria comer barro. É. Olha cada coisa. Uma amiga minha falava que quando chovia, sentia um cheiro de barro, chegava a salivar a boca Olha lá. dela. Grávida fica tudo doida. Tem mulher que gosta de cheiro de... Tem muita mulher que gosta de cheiro de gasolina também. No meu tempo tinha isso. Continua tendo. Ó, Aline Bencardi. Priscila, eu ia pedir, mas eu vou fazer eu. Pergunta pra ele, Dr. Caio, se é normal o meu cachorro. Eu coloquei coberta pra ele, só que ele tira. Ele não gosta. O meu é pitbull com labrador, é uma mistura. É pequenininho, medo. deve ser. Dr. Caio conhece, é um negão. Quem mandou é a Aline Bencardi. Ele não gosta de coberta, então. Sim. É a questão da raça, Aline. Ele tem uma camada de gordura. O labrador, ele é mais do norte, ele é de uma região fria. Então, ele tem uma camada de gordura pronta para isso. E ele tem pelo e subpelo. Então, a manutenção do calor dele tá ok. Ele só vai mesmo procurar a coberta quando tiver extremamente frio, ele não estiver dando conta mesmo. Tanto que você não vê ele nem tremer praticamente. Porque o metabolismo dele já é preparado para isso. O mesmo acontece com o pastor alemão, o mesmo acontece com o golden. Eles não vão procurar tanto calor nessa época, eles não vão procurar lugares quentes nessa época. Quem precisa ser coberto é o pincher, o poodle, depende do tamanho do pelo que você coloca. O poodle é uma raça que sente bastante frio, por isso que ele tem o pelo grande e todo encaracoladinho, que isso é para manter o calor. E ele por mais treme tempo. também, né, doutor? O poodle às vezes treme muito, né? Treme bastante, mas é por conta disso. Eles sentem frio pra caramba. Agora, raças grandes, de pelo grande, muito difícil. Tem o salsichinha também, que tem pelinho curtinho, né? Salsichinha. Sim, eu tenho um bacê que ele passa frio o tempo todo. Às vezes no calor ele tá com frio, ele tá esperto. E nessa história de pelo curto, o vira-lata? Ele é assim também ou ele é que aquele dó. cascudo pra tudo, até pra isso? Então, aí depende do vira-lata, porque o vira-lata é uma mistura, né? Se é um vira-lata de pelo comprido com subpelo, ele tá ok, ele não vai sentir tanto frio. Agora, se é um vira-lata de pelo curto, de pelo ralo, ele vai sentir bastante frio. Ai, dá dó, né? Ó, Bom, antes E se ele é gordinho, ou se ele é magrinho, se ele é mais magrinho, ele vai sentir mais frio. Se ele é mais gordinho, ele não vai sentir já tem tanto uma frio. gordurinha a mais, não vai passar tanto Sim, frio. a gordura é exatamente isso. A gordura, ela é como se fosse um isopor. Ela é um termoisolante para o corpo. Essa seria a função principal da gordura. Manter o corpo aquecido. Por isso que gordo Caso tem mais precisar calor. de mais energia, ela tem acumulada. Por isso que gordo tem mais calor, Gordo né, tem mais doutor? calor, tem uma pressão alta. Sim. Tá vendo só? Nossa, falou pressão alta. O cachorro e gato tem pressão também? Mede pressão? Tem, mas... Sim, a Circulação. pressão arterial. Não, é que eu nunca vi. Faz. Nunca vi um gato com um negocinho no Na braço. cirurgia Não. do seu foi a ferida. Ah lá. Ai. E é baixo, doutor? É diferente? Cirúrgicos. Oi? É baixa a pressão deles? Tem alguma... É diferente da nossa? Ou então, melhor, qual que é a pressão? É praticamente igual à nossa. Ela varia de 13 por 7. Ó, Que tá belezinha. vendo? Eu sempre acho que é uma coisa super diferente. É, porque tem circulação. Antes da gente encerrar, só mais uma que chegou aqui, ó, da Camila Santos. Doutor, é normal cair muito pelo. O cachorro é Rottweiler, tem 9 meses. Rottweiler Camila. Você vai sentir isso a vida toda, praticamente. Mais uma vez, é uma raça de frio, é uma raça grande, que tem um acúmulo de energia bem grande e tem a capacidade de se manter aquecido, independentemente de como tiver o ambiente. Como a gente colocou, a gente está no Brasil, clima mais quente e tudo mais, então ele não tem a necessidade de se manter com todos esses pelos. Então a troca de pelo vai ser maior. Isso também acontece com o pelo curto. O tempo de vida dele é bem menor, então ele está sempre se renovando ali. Por isso que você vê essa queda. O que ajuda nisso? Uma ração de qualidade, principalmente as rações que tem ômega, a Tutor tem bastante ômega, e você escovar ele, você sente que vai diminuir um pouco essa queda. Você escovando ele uma vez ao dia, fazer uma escovação boa, você vai sentir que ele vai passar o dia sem derrubar tanto pelo. Mas isso vai acontecer a vida toda. Nossa, Border Collie também, meu Deus do céu, é uma tristeza, hein? Border Collie, Labrador, Nossa. são raças que soltam muito pelo.
Agora, o Shih Tzu não solta pelo, o Maltês não solta pelo, o York não solta pelo nenhum. Quanto maior o comprimento do pelo, maior o tempo de vida dele. Então, menor é a troca. Porque é interessante. Doutor, tem mais alguma curiosidade aí que você quer relembrar pra gente, colocar aí? Que a gente não falou por aqui? Relembrar não, só atentar. Se conhecer algum animalzinho de rua, puder colocar uma cobertinha, colocar uma casinha, oferecer água e ração. Em dias muito frios, eles sofrem bastante. Gatos de rua também, gatos têm muito problema de entrar dentro do carro. Então, quem vê muito gato de rua ali na sua rua e tiver carro, antes de ligar, bate ali em cima um pouco do capô para ver se não tem nenhum gato lá dentro. Porque o motor é uma parte quente e o gato busca isso. Às vezes eles entram lá dentro para dormir, para ficar mais aquecido. E se acontecer de ligar o carro eles lá dentro, isso pode ser até fatal. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Se puder ajudar um animal de rua, você vai ser extremamente abençoado a vida toda. Verdade. Tá certo. Doutor Caio, muito obrigado mais uma vez pelo nosso quadro Momento Pet. E semana que vem estaremos de volta. Semana que vem estamos aqui. Valeu, doutor Caio. Um Boa abraço, noite, então. doutor. Boa noite para vocês também. Até mais. Tá aí a participação, então, do doutor Caio.